Graça e paz, queridos. Sobre o arrebatamento nós estamos conversando. O que você sabe sobre o arrebatamento? Na aula anterior, nós estudamos sobre o que a Bíblia diz, como será o arrebatamento. Os discípulos de Jesus, Mateus 24, eles perguntam para Jesus quando será o arrebatamento. E Jesus responde quando será. Ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Então Jesus deixou bem claro nas Escrituras que quando será, ninguém sabe. Mas Jesus ele deixou claro também como será. E na última aula nós falamos isso. Como será? Será como um fechar e abrir de olhos? Será como um laço? Será como um relâmpago? Seremos arrebatados? Será muito rápido. Então Jesus sim, ele deixou bem claro como será. Então é só você ouvir a aula anterior, os textos bíblicos que nos garante, que nos apoia, amém? Jesus deixou claro como será, mas não quando será. E Jesus também deixou bem claro quem irá ser arrebatado. Essa aula de hoje pode ser que vai confrontar a tua teologia. Eu vou te mostrar na Bíblia que Jesus deixou bem claro quem será aqueles que vão ser arrebatados. Você vai ser arrebatado? Você pode saber agora, estudando a palavra de Deus. Amém? O propósito dessa aula é isso, abrir a nossa mente, nos preparar para o encontro com o esposo, porque Jesus voltará a qualquer momento. Olha só, o versículo 24, repetindo, os discípulos estão perguntando para Jesus quando será? E Jesus fala todos os sinais do tempo. Agora no versículo 25, Jesus ele vai falar 3 parábolas de como será o arrebatamento e quem será arrebatado. Essas 3 parábolas do versículo 25 de Mateus, Jesus deixa bem claro quem será arrebatado, quem ficará. E ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Aqui ele deixa bem claro quem vai ficar e quem vai subir. Ele vai falar sobre os talentos, a parábola dos 10 talentos. Também ele vai deixar bem claro quem será aquele que vai entrar no gozo do seu Senhor e quem vai ficar de fora. Agora, também aqui ele vai falar sobre a parábola do servo fiel e do servo infiel. O servo fiel vai entrar no gozo, o servo infiel vai ficar do lado de fora. Amados, está explícito quem será arrebatado. Quais são as pessoas? Qual grupo que será? E qual grupo que vai ficar? E quais são a vida dessas pessoas? O que diferencia uma pessoa, um grupo de outro grupo? Você vai ver. Mateus 25, eu quero falar com você sobre essa parábola. Aqui nessa parábola de Mateus 25, Jesus vai deixar bem claro quem será arrebatado. Olha só, pega a sua Bíblia e começa a anotar e acompanhar comigo. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos com suas lâmpadas. Tardando o esposo, todas elas cochilaram e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens, todas elas, se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Amados, aqui nesse texto, nessa parábola, Jesus deixa bem claro, e nós temos que prestar muita atenção, que há dois grupos de crentes, os que vão ficar e os que vão subir. Olha só, ele usou a parábola de 10 virgens. Eu anotei aqui no quadro todo o elenco dessa parábola. O elenco completo é isso aqui, ó. Aparece virgens, a palavra meia-noite, lâmpada, fogo, azeite, espera, ouviu-se, promessa e o destino. Esses aqui são um componente que compõe toda essa parábola. Mateus 13, depois você olha lá, você vai ver que Jesus vai dizer aos seus discípulos que nas parábolas estão escondido o mistério do reino de Deus. Agora Jesus, ele vai dizer como será a volta do Filho do Homem e quem será arrebatado e quem os que vão ficar na terra. E ele vai usar essa figura de uma parábola de uma boda judaica. Muitos dizem, não, as virgens não é a igreja, não é o povo de Deus, porque Jesus não vai casar com 10 virgens. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, as 10 virgens representam o povo de Deus, sim, amado. Olha só, eu coloquei tudo aqui, o que compõe essa parábola. E ao lado, os versículos que apoiam. As virgens é o povo de Deus. Isaías 62. Está escrito, o profeta dizendo: Senhor, assim como o jovem se casa com a virgem, assim o Senhor se casará com o teu povo. Isaías vai dizer isso lá em Isaías 62, que Deus vai casar com o seu povo como um jovem se casa com uma virgem. E se você ler 2 Coríntios 11, 2, 2 Coríntios 11, 2, o apóstolo Paulo vai dizer: amados, eu vos tenho zelo com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado, como se prepara uma virgem para o seu esposo, a saber, Cristo. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 11, 2, que ele preparou e está preparando a igreja como uma virgem para apresentar ao seu esposo. E ele vai afirmar, a saber, Cristo. Então, as virgens, queridos, nós precisamos abrir a nossa mente e crer na palavra de Deus. As virgens representam o povo de Deus. Velho Testamento, Isaías 62 confirma. Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 2. O apóstolo Paulo estava preparando a igreja como uma virgem se prepara para o seu esposo. Esse é o trabalho dele. Mateus 25, 37. Meia-noite. O que significa meia-noite? Como nos dias de Noé. Mateus 25, 37. Meia-noite significa o momento mais escuro do dia. O momento de mais perversidade. O momento onde o diabo faz a sua obra. O momento onde não há luz, não há palavra, não há graça, não há sabedoria. Meia-noite representa isso, o momento mais escuro. E nós estamos vivendo um momento escuro, querido. Todos os países se estão levantando contra o princípio da Bíblia. O que é errado, eles estão querendo meter na nossa boca, goela abaixo, que seja o certo. E o certo, eles estão dizendo que é errado. Nós estamos vivendo meia-noite. Nós estamos no momento mais escuro da humanidade. Então, meia-noite representa isso. Lâmpada. O que é lâmpada? A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 105. Fogo. João vai estar dizendo: eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Azeite. 1 João 2,18. Amados, vós tendes a unção do Santo. Azeite representa o Espírito Santo. A espera, João 14,3. Nós estamos esperando. Jesus fez uma promessa: olha, eu vou para a casa do meu pai,
mas eu vou preparar um lugar e eu voltarei outra vez e vos tomarei para que onde eu esteja, vocês também estejam à espera. Todas elas ouviram o som da trompeta, a promessa, todas elas tinham a promessa de matrimônio, o destino, a casa do Pai. Essa parábola, querido, está explícito, só precisamos olhar com atenção, olhar com dedicação e com fé, crendo que se trata de nós. Aqui está, as virgens representam separadas, todas elas eram virgens, todas elas estavam à meia-noite, todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham fogo, todas elas tinham azeite, todas elas estavam esperando o esposo, todas elas ouviram o som dizendo, o arauto dizendo, aí vem o esposo, todas elas ouviram, todas elas tinham uma promessa, o esposo vai vir, e todas elas estavam esperando a mesma coisa, o destino, ir para a casa do esposo, do pai do esposo, para festejar junto com a esposa e o seu esposo. Isso aqui, as 10 virgens, representa a igreja. Todas elas representam o povo de Deus, amados. Todas elas eram santas. Todas elas eram virgens. Mas só 5 entrou na boda do Cordeiro e 5 ficou do lado de fora. Presta atenção no que eu vou te dizer, e talvez isso vai mexer um pouco com a sua teologia. O arrebatamento, segundo essa parábola, segundo a parábola de Mateus 25, todo sermão profético, há 3 sermões proféticos. Falando das virgens, são todas virgens. Falando dos servos, são todos servos. O servo infiel também é servo, apesar de ser infiel, apesar de não ter produzido, apesar de não ter respeitado a ausência do seu Senhor, ele era servo. Mas um foi jogado para fora e outros entrou no gozo do seu Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Que no arrebatamento, 50%, Jesus está dizendo, 5 delas prudentes, 5 imprudentes. Creia ou não creia, no arrebatamento, Jesus vai voltar e só vai entrar na boda do Cordeiro as que estiverem azeite, muito azeite. 5 delas tinham um pouco de fogo. Olha só, elas disseram, dá-nos do seu azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Presta atenção, se a lâmpada delas, as suas lâmpadas estão se apagando, significa que ainda tem azeite, que ainda tem um pouquinho de fogo. Mas é só um pouquinho, mas tem. E esse fogo e esse azeite representam o Espírito Santo de Deus. Todas elas têm a palavra, todas elas têm lâmpada. Lâmpada significa palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Todas elas são virgens, não se contaminaram, não se prostituíram, não caíram em fornicação, elas se manteram virgens. Apesar que tem pouco azeite, mas elas continuam virgens. Apesar que elas não têm fogo, elas têm só um pouco de fogo, elas continuam separadas, esperando o esposo, amados. Elas estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, elas têm as mesma esperança, elas têm as mesmas promessas que vai ter a boda, que vai levar para a casa do Pai, há um matrimônio. Todas elas ouviram o som da trompeta, o arauto dizendo, aí vem o esposo, aí vem o esposo. Isso não fala nada para você, isso não traz um despertar espiritual na sua mente, no seu coração? Todas elas são virgens, todas elas têm a palavra, todas elas estão vivendo a mesma coisa. Mas somente 5 foram achadas preparadas. Isso é muito importante e muito perigoso. Em algum momento da nossa vida, você vai estar trabalhando, ou você vai estar dormindo, ou você vai estar dirigindo, ou você vai estar se divertindo em algum lugar. Em algum momento, você vai ouvir um som, um estrondo no céu. Você vai olhar para o céu. Você vai ver milhares e milhares de anjos. Você vai ver Jesus no meio sentado num cavalo, nas nuvens. E nesse momento nós seremos arrebatados. Uau!
Esse momento será o momento mais maravilhoso da nossa existência, do planeta, do universo. Mas também para um grupo de pessoas salvas, será o pior momento da sua vida. Imagina você ouvindo, porque todas elas ouviram, até mesmo aquelas que ficaram do lado de fora, aquelas que tinham pouco fogo, pouco azeite, elas também ouviram e se desesperaram e tentaram comprar azeite e já não havia mais azeite disponível. Até a volta de Jesus tem o Espírito Santo para você se encher. Até a volta de Jesus você tem como se encher do Espírito Santo, comprando a unção do Espírito Santo. Como se compra a unção do Espírito Santo? Pagando com moeda. Que moeda? Tempo. A moeda que compra a unção do Espírito Santo se chama tempo. Você precisa dedicar tempo à oração, tempo a adorar ao Senhor em secreto, na igreja. Você precisa dedicar tempo à comunhão com o Espírito Santo. É dessa forma que eu me encho do Espírito Santo. É dessa forma que eu compro a comunhão com o Espírito Santo, passando tempo com Ele, amado. Então, até a vinda do Espírito, até a vinda de Jesus, há Espírito Santo. Você pode encontrar, você pode buscar, mas vai chegar um momento que já não vai haver mais para comprar, porque ele vai ser tirado também junto com a igreja. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo nessa parábola que todas elas tiveram a mesma experiência. A única coisa que difere uma das outras é que 50% entrou e 50% do lado de fora. Isso é terrível. Para aqueles que vão ficar, olha só, e é tudo crente, tudo santas, tudo prudente, tudo santas e tudo separadas, virgens. As virgens que não vão entrar na boda, a parábola dizem que elas choraram, clamaram, bateram, Senhor, abra-nos a porta, abra-nos a porta. Mas se ouviu uma voz, a porta se fechou, não vos conheço. Uau! Esse dia será dia terrível, de choro e ranger de dentes. Se você ver aqui na parábola, Mateus 25, as duas outras parábolas, que é o sermão profético falando da volta do Senhor, do Filho do Homem, os servos infiéis, eles vão estar no lugar de choro, junto com os hipócritas. Eles vão chorar amargamente, porque eles não tinham o Espírito Santo. Apesar que estavam esperando, mas eles foram negligentes com a unção do Espírito Santo. Parece que na última hora, antes do anjo tocar a trompeta, Deus vai olhar para o céu, desde o céu para a terra, e vai ver não qual é a tua igreja, não é qual a tua teologia, não era como você era sábio de conhecimento, não. O que Deus vai olhar é, tem unção ou não tem unção? Tem pouco ou tem muito? Uau! O que vai diferenciar o povo que vai e o povo que vai ficar dos salvos é a quantidade de azeite. Deixa eu te falar uma verdade, amado. O sangue de Jesus salva você do inferno. O sangue de Jesus te garante a salvação. Mas a comunhão com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo te salva da tribulação. Muitas pessoas estão confundindo, porque são salvas e têm a certeza da salvação, estão negligenciando a unção do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma verdade. O sangue de Jesus te salva do inferno. Agora, o que vai te salvar da grande tribulação que vai vir sobre a terra é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como está a tua comunhão com o Espírito Santo? Você tem pouco azeite ou muito? Aqui essas virgens, elas sabiam que tinha pouco, elas sentiam, olha, eu tenho pouco, dá-me um pouco da sua. Elas sentiam, você sabe quantos você tem do Espírito Santo? Você é uma pessoa espiritual? Você sabia que ter comunhão com o Espírito Santo e ser uma pessoa espiritual não é opcional? Mas muitas pessoas, por ter a certeza da salvação, estão negligenciando a comunhão com o Espírito Santo. Você precisa, sim, não é uma opção, ser cheio do Espírito Santo ou não ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero ser uma pessoa espiritual, não, eu quero ser uma pessoa espiritual. Não, amado. Se você quer ser arrebatado, se você quer fazer parte da festa, da boda do Cordeiro,
você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Senão você vai ficar. Você não vai perder a salvação. Porque são todas santas, não se contaminaram, mas vão ficar aqui, no grande e terrível dia da tribulação que vai vir sobre toda a terra. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, Jesus vai dizer, olha, há uma igreja que vai subir e há uma igreja que vai ficar. A igreja de Laodiceia vai ficar. A igreja de Filadélfia vai subir. Olha o que diz Apocalipse 3:10. Visto que guardaste a minha palavra, a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus está dizendo para essa igreja, porque você guardou as minhas palavras, eu te guardarei do grande dia da tribulação que há de vir sobre a terra. Você guardou a palavra? Você tem a unção do Espírito Santo? A palavra, o óleo, o fogo do Espírito Santo? Então você vai ser guardado do grande dia da tribulação. Desde essa hora que vai vir sobre a terra. Olha o que vai dizer a igreja de Laodiceia, já não é assim. O anjo da igreja de Laodiceia diz: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, te vomitarei da minha boca. Aqui é uma igreja, amado. Essa igreja de Filadélfia, ela vai ficar do lado de fora, porque ela não é quente nem fria, ela é morna, ela vive do jeito que ela quer. Ela não tem uma identidade, mas é uma igreja. Mas são santos. É a Assembleia dos Santos. Mas Jesus está dizendo aqui, eu estou a ponto de vomitar vocês. Tirar vocês de dentro de mim. Vocês não vão entrar. Vocês não vão participar. Leia João 15. Olha o que vai dizer Jesus lá em João 15. Toda vara que estando em mim não dá fruto, o meu Pai o cortará. Olha o que Jesus vai dizer. Toda vara que estando em mim. Você está em Cristo? Você está em Jesus? Uau, glória a Deus. Agora, você dá fruto? Você gera fruto? Fruto espiritual? Fruto do Espírito Santo? Não, pastor, eu não gero fruto. Então você será cortado. Apesar de estar em Jesus, você vai ser cortado do grande dia da boda do Cordeiro. Porque as bodas do Cordeiro, amado, são só 7 anos. 7 anos, depois toda a igreja vai descer. Então aqueles que vão ficar aqui, as virgens que continuaram virgens, que continuaram santas, mas que não entraram no gozo do seu Senhor, elas vão ficar aqui. Elas vão sofrer, elas vão chorar, será choro e ranger de dente. Aí passados esses 7 anos, quando Jesus voltar para reinar literalmente 1000 anos nessa terra, aí elas entrarão com Jesus para reinar com Jesus. Mas elas não participarão da boda do Cordeiro. É o que está dizendo Mateus capítulo 25. 5 virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, entraram. 5 virgens imprudentes, que não tinham o Espírito Santo, elas ficaram do lado de fora. O servo fiel entrou no gozo do seu Senhor. O servo infiel ficou do lado de fora. Aqueles servos que foram chamados, capacitados, receberam talentos, mas teve um que não produziu, enterrou seu talento, não quis fazer nada, não trabalhou, não frutificou, não fez nada. Negligenciou o dom que o seu Senhor deu para ele. Este será lançado fora junto com os hipócritas. Mas todos eles são fiéis. Todos eles estão na casa do Senhor. E nós precisamos de entender isso de uma vez por todas, amados. Isso é muito importante. A parábola das virgens se trata do povo de Deus. Todas são virgens. Todas são separadas. Todas têm lâmpadas, a palavra de Deus. Todas têm fogo. Umas têm mais e outras têm menos, mas tem fogo. Fogo é a luz. A luz do Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo. Todas têm azeite. Umas, as suas botijas estão cheias e as suas lâmpadas estão cheias. Mas as outras, a sua unção tem pouco azeite. Mas elas têm. Tem pouco, mas tem o Espírito Santo. As que têm pouco não será suficiente para entrar na boda do Cordeiro.
Eu não sei se você já tinha ouvido isso antes, mas está explícito, amado. As virgens são o povo de Deus. Leia Isaías 62. O Senhor vai se casar com o seu povo como um jovem se casa com a virgem. 2 Coríntios 11, 2. O apóstolo Paulo está dizendo que tem zelo da igreja, zelo de Deus, porque ele está preparando a igreja como uma virgem se prepara para o seu esposo. Aí ele vai dizer, a saber, Cristo. Tudo se trata de boda. Gênesis 1, Deus começa o planeta Terra com um matrimônio, uma boda, com um matrimônio, Adão e Eva. Jesus começa o ministério dele em uma boda de Canaã. A Bíblia termina Apocalipse 19, 20 e 21 de 2, a igreja representando a esposa de Cristo, descendo do céu, ataviada com seu vestido de esposa, junto com o seu esposo. Tudo se refere a esposo, tudo se refere a boda, amado. A Bíblia, ela é a história de um casal, de um matrimônio. Tudo termina com boda. Começou com o matrimônio e vai terminar com o matrimônio. Jesus, o esposo, que é Cristo, e a esposa. Por isso agora aqui Jesus vai dizer, nessa parábola, respondendo os discípulos quando seria, Jesus vai responder como seria. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem todos que estão separados, nem todos que estão esperando, nem todos que têm a mesma esperança, nem todos que estão esperando o mesmo destino, nem todos que têm a promessa, nem todos vão entrar na boda do Cordeiro. Serão salvos, sim, serão salvos, porque o sangue de Jesus salvou eles do inferno. Agora, para entrar na boda do Cordeiro e ser livrado da grande tribulação que virá sobre a terra, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez. O sangue de Jesus te salva do inferno. A unção do Espírito Santo te vai salvar da grande tribulação. Amém? Presta muita atenção. Leia novamente essa parábola com essa expectativa, com essa visão de Isaías, com a visão de Paulo, que refere ali às virgens, o povo de Deus. Não é que os ímpios são as imprudentes, não. Os ímpios não são virgens, os ímpios não estão se guardando para o Senhor, os ímpios não têm palavra, os ímpios não têm fogo, não têm azeite, não têm promessa. Não tem, amados. A promessa é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ali está falando de quem tem promessa, de quem se guardou, de quem se separou. Se você quer entrar na boda do Cordeiro, querido, olha o que vai dizer o versículo 10 de Mateus 25. Versículo 10, Mateus 25. Quem é que vai entrar na boda do Cordeiro? Tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas com ele para as bodas, e se fechou a porta. Quem que entrou? As que estavam preparadas. Preparadas com o quê? Com o seu coração? Não, com as suas lâmpadas, cheia de azeite. Como está o teu azeite? Como está a tua comunhão com o Espírito Santo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Paulo vai dizer isso. A graça é tão importante quanto o amor é tão importante como a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Na próxima aula eu vou falar para você, nós vamos estudar como é uma boda judaica. Porque Jesus usou aqui, nesse texto de Mateus 25, como referência uma boda judaica. E Jesus usou também em João 14 uma boda judaica. Nós vamos estudar profundo como é uma boda judaica no tempo de Jesus e você vai entender melhor. Se você ainda não conseguiu entender nessa aula, você vai entender melhor na próxima aula, porque nós vamos estudar como é uma boda judaica. Uma boda judaica, ela é dividida em 3 fases. Você vai ver. 2 já se passaram, só falta uma. Aleluia, só falta uma. E qual é? Quando o esposo vem buscar a sua esposa para levar para a casa do seu pai.
Foi o que Jesus disse lá em João 14, que ele ia preparar um lugar. Aqui na boda das 10 virgens, o esposo voltou para buscar a sua esposa, para levar ela para a casa do Pai. Amém? Então, volte a ler novamente, ouvir esse vídeo, analisa os textos, analisa cada componente da boda, cada figura, tudo são figuras, mas que representam uma verdade no mundo espiritual. Deus te abençoe, até a próxima aula.